Meu irmão, vou-te dar uma dica. Se quiseres dominar um país, uma sociedade, controle o setor dos alimentos e das telecomunicações. Razão pela qual Bill Gates está hoje a investir fortemente no setor da agricultura e Elon Musk comprou o Twitter. Em Angola, há mais de 20 anos que os libaneses controlam o setor da alimentação. Nós sabemos que em Angola o único fornecedor de alimento era o Estado. Mas chegaram os libaneses que democratizaram a distribuição de alimentos e hoje competem os preços no mercado interno. Ou seja, se precisas de um saco de arroz, de óleo, de massa, de feijão, de conservas, frango, tens de ir para as lojas dos libaneses. Todos nós sabemos onde ficam essas lojas. Mas quem define os preços desses bens de consumo? É o Estado, ou é o mercado angolano, ou são os libaneses? É mal ou é bom sendo os libaneses a controlarem hoje a economia doméstica em Angola? Porque não se faz economia sem comida, não se faz economia sem comunicação. E como é que eles conseguiram entrar nesse setor e implementar-se nesse setor, desde as grandes empresas de distribuição até o setor dos retalhos, se quiseres perceber melhor, as cantinas dos mamadus? Temos que ser sinceros com a nossa própria história. Nós temos aqui duas verdades que devem ser reveladas. Uma é que, do ponto de vista da população angolana, nós crescemos em uma atmosfera em que o Estado era o fornecedor de alimento. Se voltarmos ao antigo comunismo, onde até os nossos pais, nossos avós tinham um cartão de alimento. E essa cultura foi crescendo a ponto de que o Estado passou a ser o único fornecedor de arroz, de milho, de feijão, onde as pequenas empresas iam para os armazéns do Estado, depois comprar arroz, feijão, e dali distribuírem e ali venderem nas suas lojas. Com a chegada dos libaneses, eles começaram a importar diretamente de outras fontes externas, se calhar fontes externas onde também o próprio Estado angolano tem buscado alimentação. O que veio trazer concorrência no mercado a nível de preços. Que havia um tempo na economia angolana em que o óleo, o arroz, o feijão, o frango, era tudo muito barato, porque para que o preço do petróleo estava em alta, logo havia muito dólar no mercado, muito euro no mercado, o que facilitava a importação destes bens. Também a baixa do preço do barril de petróleo na economia angolana, começou a escassear o dólar e o euro, e claramente começou a ser cada vez mais difícil o Estado, mais difícil a economia angolana importar bens de consumo e dificultou tanto por lado do Estado como também por lado dos privados, o que acabou por encarecer os preços da cesta básica. Hoje o arroz, o feijão e o óleo estão caros tanto nas lojas do Estado como nas lojas dos mamadus. Mas o Estado hoje não está em condições de competir com os privados na distribuição de bens de consumo. Mas, voltando à questão, isso é bom ou é mau? E como é que isso aconteceu? Aconteceu porque os libaneses encontraram em Angola um mercado fértil. Viram que era somente o Estado o único fornecedor de bens de consumo. Chegaram, puseram uma loja, importaram uma ou duas vezes arroz, feijão e viram que havia muita procura desses bens e também perceberam que o Estado angolano não estaria em condições de a longo prazo continuar a sustentar o mercado da alimentação em Angola. Porque nós ainda, todos nós, esquecemos desde muito cedo o setor da agricultura desde 75. Bom, até porque antes de 75 sabemos muito bem que Angola fabricava-se quase tudo, desde óleo, arroz, sabão, tudo que possamos imaginar, roupa, nós fabricávamos. No setor no período da colonização. Tentei-me falar isso, mas pronto. Os libaneses claramente encontraram um mercado fértil e desse mercado fértil conseguiram implementar-se. Chegou um libanês, viu que o mercado é bom, convidou outros, também a comunicação passou de boca a boca e pá, em Angola o mercado fértil, setor da alimentação, e foram chegando e quando nós demos por conta, já estavam com o domínio desse setor. É mau ou é bom? Há vantagens e desvantagens, mas antes porém de dizer as vantagens e desvantagens, quero te pedir, meu irmão, se faz favor, faz um like nesse vídeo, inscreva no canal. Ativa as notificações. Por favor, meu irmão, ajuda o canal a crescer. Sem teu like, esse canal não vai crescer, se faz favor. Vou começar primeiro pelas vantagens, depois falarei das desvantagens. A primeira vantagem é que, estando o Estado agora no segundo lugar, segundo patamar, na função de distribuição de bens e consumo, acaba por ser bom porque o Estado deixará de ser a entidade que define os preços dos produtos de cesta básica. Nós também sabemos que o Estado é uma entidade deficitária, não teria condições de estar sempre a importar, até porque também o Estado não produz aqui, importa esses bens de consumo e também claramente estaríamos a desviar
as reservas cambiais, os dólares, o euro, teremos a gastar os dólares, os euros do Estado com bens de consumo alimentares, em vez que deviam ser gastos, por exemplo, com a importação de bens hospitalares, bens mais importantes que são mesmo da função estreitamente do Estado. Também, por exemplo, com o pagamento de salários no exterior, nós sabemos que o Estado angolano tem embaixadas, tem adidos, tem doentes no estrangeiro. Portanto, o Estado angolano tem custos lá fora. Portanto, se calhar esses dólares seriam muito mais bem empregos para serem gastos para pagar dívida externa, para pagar outras contas do Estado lá no exterior. Pô. É bom porque entram os privados e a economia começa a funcionar pela mão invisível dos privados. Claramente, era bom se nesses privados tivesse também imbuídos aqui os nacionais. Se calhar é aqui onde entra a desvantagem, porque sendo somente o estrangeiro no setor, estaremos aqui a correr muitos riscos. Primeiro, o risco da dependência alimentar nos privados estrangeiros. Bom, estaremos aqui a depender dos libaneses a definir os preços de cesta básica, se sobem ou baixam, né? Depende deles. Claramente também, se algum dia eles decidissem em massa sair do país, podem sair por questões políticas, sociais, sair do país, portanto, o nosso setor de distribuição alimentar estaria abandonado, ou seja, nós morreríamos de fome, porque quem estava a sustentar o setor do comércio alimentar está a tirar o pé. Eles também podem claramente definir um preço alto ou baixo em função dos seus custos ou das suas influências ou dos seus caprichos. Logo, é um risco deixar à mercê um setor tão importante da economia nas mãos dos estrangeiros. É também desvantajoso, é mau, porque é um sinal de incompetência da nossa parte. Quer dizer, nós angolanos, nós estamos em condições de nos alimentarmos. Demonstra para nós próprios um certificado de incompetência, para todos nós. Ponto. Mas claramente há também outra origem que deve-se aqui explicar, porque nós angolanos crescemos numa atmosfera em que o melhor emprego era do Estado, todos nós queríamos trabalhar para o Estado. Aqui voltamos àquela questão a era comunista, né, onde todo mundo era funcionário público, e parece que a cultura cresceu tanto em que nós decidimos somente trabalhar para o setor público. Logo, a ideia de criar empreendimentos, negócios, para vender tomate, vender cebola, de nossas próprias palavras, também acabou por cada vez mais ser um emprego duvidoso, desvalorizado, porque valoriza-se mais aquele que trabalha para o setor público do que aquele que decidiu ir para o mato, buscar batata e rama e vender na cidade. Portanto, fomos nos despindo do negócio de vender alimentos próprios. Logo, essa cultura alicerçada na dependência ao Estado, do antigo monopartidarismo, que é uma cultura que não se pode esquecer, também nos levou a deixarmos o campo aberto para os libaneses entrarem e fixarem-se. Nós temos sorte porque os libaneses vieram sozinhos, não vieram com a força dos governos, como por exemplo vieram os chineses, como por exemplo vieram os portugueses, vieram por força também do Estado chinês, do Estado português. Okay? Os libaneses vieram por si próprios, vieram com suas próprias malas. Até hoje em dia, os muçulmanos, também, os mamadus que têm lojas nos bairros, também chegaram por mãos próprias, tanto que eles não têm negócios tão grandes como deviam ter se tivessem o apoio dos seus próprios governos. Se os seus governos decidirem amanhã apoiar os seus próprios negócios locais, claramente nós entregaremos 100% todo o comércio local de venda de bens de consumo aos libaneses, o que nos dará, a princípio, um certificado de incompetência para todos nós, porque nós não estamos a nos alimentar, é um país rico em terra arável, um país rico em questões climatéricas, é um país rico em recursos humanos, jovens, e um país que claramente está em paz em mais de 21 anos. Portanto, tem aqui essas vantagens e desvantagens, e o único ponto positivo que aqui eu posso ver é que o Estado angolano não é o decisor dos preços da cesta básica, ou seja, há aqui uma certa concorrência no mercado da distribuição de bens de consumo, que já é bom. Outra desvantagem é que cada vez mais, né, portanto, os lucros obtidos na venda de alimentação são todos canalizados no estrangeiro. Portanto, o estrangeiro ele vende cebola, tomate, frango, todos os lucros ele investe lá fora. Portanto, os lucros não são reinvestidos na economia nacional, economia local, porque eles não são nossos, eles também têm seus sonhos lá fora, nos seus países ou em outros países. Logo, vendem-nos, nós consumimos, e os seus próprios lucros que deviam ser reinvestidos aqui em Angola, fomos a gerar muito mais emprego, muito mais produção, são investidos lá por fora, e com isso também vão para fora todas as reservas cambiais. Portanto, é uma desvantagem para a economia global, para a macroeconomia angolana, e a única vantagem é que o Estado angolano tem um concorrente que não é nacional, é estrangeiro, que também acaba por ser uma vantagem desvantajosa. Será que essa expressão se utiliza? Se sim, então está fixe. Se não se usa,
É isso que eu queria dizer. E qual seria a solução para este problema? Eu acho que a única solução seria a produção nacional, o que levaria, por exemplo, digamos, quanto mais nós produzirmos, os próprios libaneses vão claramente comprar de dentro, porque dentro acabará por ser muito mais barato e acabarão por vender os nossos próprios bens e assim, quando eles gastam dinheiro conosco, os produtores nacionais, e assim surgirá a oportunidade para que nacionais, angolanos, possam também entrar nesse mercado, porque muitos angolanos só não entram nesse mercado em função do processo de importação, que não se conhece muito bem a quem importar, como é que se importa, onde viajar. Então, esse processo de importação e exportação, que também é um bocadinho difícil de compreender para nós, claramente, dá mais abertura, dá mais liberdade para que eles continuem a mandar no mercado de alimentação em Angola. Portanto, quanto mais produzirmos, mais angolanos vão querer participar desse processo. Claramente, a competitividade será não só entre os libaneses e o governo angolano, mas também será entre os angolanos e os libaneses no setor. Eu acho que é urgente nós corrigirmos esse problema, porque senão estamos a correr imensos riscos, porque estamos a deixar um pilar importantíssimo da nossa economia à mercê do estrangeiro e claramente estamos também sempre a perder lucros que deviam ser reinvestidos na nossa própria economia. Família, os libaneses estão a dominar a economia angolana, estão com Angola porque eles estão no setor chave, alimentação. Quem não come, não estuda, não trabalha, não corre, não escreve, não grava vídeos, não assiste vídeos do nothing. Estamos juntos, vamos refletir. Se tu te achas nas condições de pelo menos entrar para esse mercado com produção nacional, meu, entre. Entre, não hesites, porque todos nós, angolanos, somos peças fundamentais para que possamos fazer de Angola o melhor lugar do mundo para se viver. Estamos juntos, quero contar contigo até no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Amém.